Abra sua Bíblia. Primeira carta escreveu o apóstolo Paulo à igreja da cidade de Corinto, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Estudo de 1 Coríntios, onde o tema hoje é igreja, família, campo e templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a seguir. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Podeis assentar, meus amados. Palavra de Deus. Paulo, nesse capítulo, nós vimos que Paulo, ele fala usando 3 metáforas. Metáforas é comparações, tá? E nós vimos que, falando as imagens da igreja, Paulo usa 3 diferentes metáforas. Uma é a família, outra é o campo e outra é o templo. E para Paulo, a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade, um campo cujo alvo é a quantidade, e um templo cujo propósito é a qualidade. Para Paulo, a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. Você pode ver que as crianças nascem e vão crescendo e vão amadurecendo até se tornar adulto. Para Paulo também, a igreja é um campo cujo alvo é a quantidade. Ninguém planta num campo e colhe pouco. Todo mundo planta num campo e colhe bastante. E para Paulo também a igreja, ele está dando uma metáfora que a igreja é um templo cujo alvo é a qualidade. Não é de qualquer maneira que nós servimos ao Senhor, é de qualidade, uma adoração de qualidade. Pastor, quando falamos da igreja representando como a família de Deus, Paulo não está ensinando que existem 2 categorias dentro da igreja, ou 2 categorias de crentes: os crentes carnais e os espirituais, os maduros e os imaturos. Essa tese de que o crente carnal recebe a Cristo como Salvador, mas ainda não o recebeu como Senhor, que ele está justificado, mas ainda não está se santificando, é que ele é salvo, mas ainda não obedece a Cristo, é uma falácia, é uma gíria. Isso não existe, entendeu? Paulo
esse ensino gera nos crentes uma falsa convicção de pecado e uma falsa segurança de salvação. Irmão, se você é crente, salvo, você procura ser santo, entendeu? Não existe aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca recebeu-o como Salvador. Não adianta você dizer que é salvo se você nunca recebeu Jesus como Salvador. Não adianta você dizer que é cristão se você nunca aceitou Jesus como teu líder espiritual. Entendeu? A grande ênfase no Novo Testamento é o senhorio de Cristo. Cristo não é Salvador de quem Ele ainda não é Senhor. Por isso que eu digo, irmão, para você dizer o Salmo 23, primeiro você precisa reconhecer Ele como Senhor. O Senhor é meu pastor. Se eu estou reconhecendo Ele como meu Senhor, eu vou reconhecer Ele como meu pastor, eu vou reconhecer Ele como meu Salvador, eu vou reconhecer Ele como meu guia, eu vou reconhecer Ele como meu alimentador. Agora, se eu não reconheço Ele como meu Senhor, não adianta de nada. É isso que Paulo está falando. Entretanto, porque Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais? Pastor, eles não são crentes, são, não são santos, são, e por que chama eles de carnais? Opa, tem alguma coisa aí que nós precisamos aprender, entendeu? Porque talvez hoje há no meio do povo cristão pessoas que se sentem crentes, mas ainda estão carnais, com atitudes de pessoas carnais. A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultados, ou eram resultantes de dois fatores. O primeiro fator é qual? Vamos lá. Primeiro fator do resultado de Paulo ter chamado os crentes de Corinto de carnais: a imaturidade é a consequência de não se ter apetite espiritual. Por que de terças-feiras geralmente é poucos? E aí a gente vê nas atitudes depois. Meu Deus, pastor, mas por coisinha mínima, nossa. Imaturidade é a consequência de não se ter apetite espiritual. O que quer dizer isso, pastor? A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual. Estamos falando da igreja de Coríntios. Paulo fala que estava dando leite para eles porque não podia receber alimento sólido. Irmão, qual deve ser cristão? Ah, pastor, já estou aí indo para a casa dos 5, 6, 10, 20, pois é. E ainda quando a gente fala de coisas básicas, você sente, nossa, que mensagem mais forte, meu Deus do céu. Você está ainda no leitinho. A igreja de Coríntios era uma igreja que ainda tinha, Paulo tinha que alimentar com leitinho. Paulo chamou eles de carnais porque eles não cresciam. Espiritualmente eles não cresciam. Tinham que ser alimentados com leitinho. Paulo fala, olha aqui, ó, alguns que pensam que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas da igreja podem receber determinado tipo de ensino e outras, enquanto outras não. Mas será que Paulo está dizendo que algumas pessoas podem receber um tipo de ensino e que só mais tarde eles podem receber outro tipo de doutrina? Será que a doutrina do leitinho não é a mesma doutrina da carne sólida? Será que Deus tem dois tipos de doutrina? Será que Deus tem dois tipos de mandamento? Peraí, o crente é novo convertido? Então vamos dar uma lei mais básicazinha para ele, e depois, conforme vai passando anos de casa, então aí nós vamos pegar uma lei mais forte. Será que é isso que existe? Será que é isso que Paulo está falando? Será que Paulo está dizendo que algumas pessoas podem receber um tipo de ensino e o que pode mais tarde eles podem receber outro? A diferença é que aprofundamento. Você ensina as mesmas doutrinas para uma classe de criança e para uma classe de doutorado. Não existe doutrinas secretas destinadas apenas a iniciantes e a experimentados. Isso é gnosticismo e não cristianismo. Quando Paulo está falando isso,
os mesmos temas tratados numa classe de neófitos são também estudados pelos crentes mais maduros. Quando se prega aqui dentro, quando está se fazendo um culto aqui dentro, na mesma hora está se fazendo um culto lá na salinha das crianças. Quando as famílias vêm para a igreja, o cultinho das crianças não começa quando as crianças vão para lá, depois que a professora sai daqui, que vai lá, não existe isso. O cultinho das crianças começa já quando entra na igreja, entendeu? Vai para lá, já está funcionando o culto. Pastor, a palavra aqui é diferente da palavra de lá? Não. A doutrina aqui é diferente da palavra de lá? Não. E se está sendo, vai ter que ser mudado. A palavra aqui tem que ser igual à palavra de lá, só a linguagem é diferente, entendeu? Só o método é diferente, mas a doutrina é a mesma. Pastor, se aqui está falando que isso aqui é pecado, lá vai ser falado que é pecado também. Se aqui está falando que Jesus é amor, lá vai ter que ser falado que é amor também. Pastor, por que eu estou usando a classe das crianças? Porque eu estou falando de pessoas maduras e pessoas iniciando, entendeu? Estou falando de pessoas estruturadas e de pessoas que estão sendo ensinadas ainda, com leitinho, mas da mesma vitamina, com os mesmos ingredientes, só que a dose é mais leve. Quanto de leite se dá para uma criança recém-nascida? 20 miligramas. Quantos de leite você toma no teu cappuccino? 1 litro. Ah, viu? Falei? Vai dar cappuccino para uma criança recém-nascida para você ver. Vai fazer assim, né? Não, tem que ser mingauzinho. Mas procede do leite, procede da mesma vitamina. O que Paulo está falando aqui? Olha aqui, ó. Você pode ensinar para a criança sobre Jesus de tal maneira que ela entenda. Estou falando métodos. E você pode ensinar num curso de pós-doutorado Jesus aprofundando as mesmas verdades. Mas a mesma verdade que ensinamos para os teólogos, ensinamos para as crianças mais ternas. A mesma verdade. O que acontecia com a igreja de Coríntios então, pastor? Era que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam rudimentados na fé. Estavam ainda fraquinhos. Eles não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento nem na prática da palavra. Por isso Paulo os chama de crianças espirituais. Abre a Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, acompanha lá. O texto de Hebreus revela que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas sobretudo de prática. O que diz lá? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que? Pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, por quê? Por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. O que Paulo está querendo dizer? Há crentes que nunca deixam o rudimento da fé cristã, não se desenvolve, não se multiplica, não cresce, não se aprofunda, está sempre bebendo leite. A maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Diz o autor aos Hebreus que o alimento sólido é para adultos, que pela prática tiveram suas faculdades exercidas. Capítulo 5, versículo 14. Certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Por que é que os crentes de Coríntios eram bebês? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Irmão, a pessoa que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, ela é considerada um bebê, uma criança que não cresce e nunca vai crescer. Por isso Paulo está dizendo que é preciso que
que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas a ele. Todo dia tu tem que ensinar a mesma coisa, sempre falar a mesma coisa, sempre falar a mesma coisa, porque se botar coisa diferente o cara não vai. Tem que ali, tá sempre a mesma coisa. Os crentes de Corinto não exercitavam o que ouviam, por conseguinte, eles eram crianças. Eles eram ensinados, mas eles não botavam em prática o que eles ouviam. O que eles aprendiam, eles não botavam em prática, sempre ali, no mesmo lugar. Aí eu vejo em segundo lugar, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Quando você é maduro, você discerne as coisas, você capta as coisas, você vigia. Quando você é imaturo, você acaba aprendendo com os erros. Espera aí, pastor, mas o camarada que errou, aprendeu com o erro, vai praticar, vai errar de novo no mesmo erro, é imaturidade. Tem um ditado que diz: aprenda com os erros dos outros e aprenda com os teus erros também. Você sabe que não vai dar certo, não persiste, não faz de novo. Não, pastor, tem que ser para a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O que Paulo está querendo dizer? Que a imaturidade é a consequência de relacionamentos mal orientados. Olha aqui, a imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 3 e 4. O que diz lá? Lê lá para nós, bem alto. Olha só, o versículo 4 diz bem assim, ó: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Não é partido, não é preferência. Paulo está chamando a atenção para a igreja de Corinto, ao culto à personalidade. Pastor, um crente imaturo, em vez de construir ponte de comunhão, ele cava o quê? Ele cava abismos nos relacionamentos. A pessoa madura, ele cria pontes. Pastor, eu tenho dificuldade de chegar ao irmão daí, eu vou fazer de tudo para criar uma ponte aqui para chegar no irmão daí. Agora uma pessoa imatura, ele não cria ponte, ele cava abismo, ele faz de tudo para não ter acesso ao irmão daí. Uma pessoa imatura, ele cava abismos para não chegar. Quando Paulo está falando isso, em vez de ser um ministro da reconciliação, está sempre se envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Ele cria ou segue facções dentro da igreja, em vez de elaborar pela paz. Paulo usa a palavra néfios, criança, para designar os crentes de Coríntios. Os cristãos carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito, aquele que não discerne todas as coisas espirituais. Talvez se refira ao fato de eles provocarem divisões na igreja, seguindo os líderes humanos, não discernindo a vontade de Deus ao utilizar diferentes instrumentos na sua obra. A palavra usada por Paulo para carnais no versículo 1 é sarkinoi, feito de carne, mas a palavra usada no versículo 3 é sarkikoi, que quer dizer dominado pela carne. É uma grande diferença, por causa de uma letra. O significado lá no original muda. A palavra, olha aqui, a palavra do versículo 1
quando está se referindo a carnais, significa sarknoi, que quer dizer o quê? Feito de carne. Mas no versículo 3, quando se refere à palavra carnais, essa palavra no original quer dizer sarkikoi, que quer dizer dominado pela carne. É uma grande diferença, feito de carne e dominado pela carne. Quando Paulo, o escritor, diz que o sufixo ismo significa feito de, então em 2 Coríntios 3:3, tábuas feitas de pedra, litinos, que quer dizer, são contrastadas com as feitas de carne, tá? Lá embaixo diz bem assim, ó, Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais. O que ele quer dizer ali? Ele está dizendo, crentes dominados pela carne, não crentes feitos de carne. Uma grande diferença, tá? Estavam criando partidos dentro da igreja, seguindo a filosofia do mundo, em vez de seguir a orientação da palavra. Eles importaram esse tipo de pensamento mundano para dentro da igreja, lembrando que eles estavam morando na cidade de Corinto, uma cidade cheia de filósofos, e eles estavam trazendo isso para dentro da igreja. Eles importavam, eles diziam, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, outro, eu de Cefas, e outro, eu de Cristo. Então lhes diz, vocês são carnais. Paulo está dizendo, vocês são carnais. Na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja, vocês se tornam carnais, são dominados pela carne. Entendeu? Porque dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, não existe partido. Não existe partido disso, partido daquilo, partido de Apolo, partido de Paulo, partido de Cristo, partido de judeu, partido de grego. Não existe. O escritor, interpretando essa realidade na igreja de Corinto, diz que naquela igreja havia pouco amor e muita cooperatividade. Pouco amor e muito cooperatividade. Se lembra que a igreja de Coríntios, ela foi chamada a atenção porque era uma igreja completa, mas faltava amor. Tu tens tudo, porém lhe falta o amor. Os partidos dentro da igreja são sinal de imaturidade e de carnalidade. Hoje há muitos cismas e rachas dentro das igrejas porque os crentes são imaturos. Se fossem amadurecidos, não teria essas picuinhas, mas precisam amadurecer. Hoje há muitos pastores atualmente se tornam caudilhos das igrejas porque são carnais e andam seguindo homens e não seguindo o Espírito de Deus. Há obreiros, impostores que se arrogam com donos da igreja e tratam a noiva de Cristo como sua propriedade peculiar, sua propriedade pessoal. E o que acontece com esse tipo de igreja? Essa atitude é uma blasfêmia e usurpação. Paulo está condenando, e nós precisamos estar muito atentos a isso. O alvo de Deus para a igreja é maturidade. Por isso que Deus fala que nós somos uma família e precisamos crescer na graça e no conhecimento, e maturidade também. Mateus 16:18, o que diz lá? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina se Jesus tivesse edificado a igreja em cima de carne, em cima de homem, em cima de Pedro. Como é que não estaria hoje a igreja? Será que teria sobrevivido ao crucifixo, à crucificação? Se logo na primeira prova que chegou para Pedro já tirou a espada, já cortou a orelha de um, já machucou um, já foi lá. Logo na segunda prova, Pedro já negou Jesus, e na terceira prova, Pedro não saiu de casa. Imagina se a igreja tivesse sido firmada em cima da carne. Não, Jesus falou sobre esta pedra. Ele estava se referindo a ele, a grande rocha, tá? Somente ele é digno de receber a honra e a glória. Somente Jesus. Não pode haver partido, não pode glorificar homem, não pode exaltar a homem nenhum. Somente ele é digno de toda honra e toda
glória. E aí o Jesus, os discípulos, olha só que interessante. Paulo, ele representa a igreja ainda como uma lavoura de Deus. O que Paulo está querendo falar ali no capítulo 3, versículos 5 a 9 de 1 Coríntios? Quando Paulo está falando de lavoura, a igreja é um campo, e o seu alvo é a quantidade. Entendeu? Seu alvo é quantidade, pastor. Paulo mostra agora que a igreja é um campo onde Deus semeia. Como é que se chama a palavra semente? Qual que é a semente que nós temos que semear? Palavra. Entendeu? Mostra agora que a igreja é um campo em que Deus semeia. Cristo comparou o coração humano a um terreno onde somente a palavra de Deus é semeada. E nós vimos lá em Mateus 13:10, que diz bem assim, ó: e assentaram-se ele e os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Jesus sempre falava para os discípulos por parábola. E a parábola que Jesus falou no capítulo 13 de Mateus, versículo 18 a 23, Jesus fala bem assim, ó, começa o primeiro versículo, versículo 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus está falando o quê? A parábola do semeador. Então imagina Jesus contando essa parábola. Um semeador saiu a semear, e algumas sementes caiu em cima da pedra, outros caiu no meio dos arbustos, outro caiu lá nos espinhos, outros caiu na beira do caminho. A semente era a mesma, o terreno era diferente. Entendeu? Independente do terreno, a aceitação. Pastor, trazendo um pouquinho para essa parábola, vamos falar um pouquinho sobre semeador e terreno. O semeador precisa conhecer a semente, o semeador precisa saber plantar, e o semeador precisa também conhecer o terreno que vai plantar. Senão não adianta você gastar semente. Você tem que preparar o terreno. Entendeu? Quantos já trabalharam na roça aí? Né? Isso aí. Entendeu? Já trabalhei também. Você tem que ir lá primeiro. O que você tem que fazer? Preparar o terreno. Preparar o terreno é o quê? É você ir lá e arrancar a sujeira que tem lá. Depois vai lá, vira a terra. Depois coloca um adubo. E depois molha se precisar. E depois vai lá e planta a semente. Aí esquece, né? Não, senhor. Aí você fica cuidando para que nenhum capim vai lá afogar, para que nenhuma ave vai lá e coma a semente. Isso tudo é trabalho do semeador. Aí Jesus conta a parábola do semeador. E Jesus diz que a igreja é como um campo. E a palavra de Deus ainda fala que a seara é grande, mas são poucos os. A igreja é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. Pastor, ramo da videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1 diz bem assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Peraí, se Jesus é a videira, ele também falou que vós sois as. Vós sois as. Vós sois as varas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O fruto dá onde? Dá no tronco ou dá na vara? Onde é que dá o fruto, irmã Zélia? Dá na vara. Por isso que Jesus falou: toda vara que em mim não está ligada não dá fruto. Sabe por que Jesus está falando isso, diácono Modael? Porque tem galho cortado, arrancado, mas ele fica verde por uns 2 dias ainda. Enganam, oh, nossa, ele só está verdinho ainda. Não está não, está morto. É só aparência. Fruto não vai dar. Para dar fruto tem que estar no tronco. Tem muita gente. Por que Jesus foi lá e amaldiçoou a figueira? Porque só tinha folha. Tem muito cristão hoje que é crente folha, só vive de aparência. Mas Jesus vem procurar fruto, não tem fruto. O cristão, as pessoas lá de fora procuram fruto e não tem fruto. Meu Deus, mas você não é crente? Sou crente, mas não tenho fruto. Por que eu não tenho fruto?
alguma coisa está errada, diácono Bom Jesus. Porque se eu estou ligado na videira, eu dou fruto. Se eu não estou ligado, eu não dou fruto. Por que Paulo está chamando a atenção para a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que ela aparecia uma igreja, mas na realidade era imatura, não estava talvez ligada na videira, não dava fruto. Meu Deus, não desenvolve, não dá fruto, não dá fruto, não dá fruto. Olha só, o propósito do ramo é produzir fruto. Se ele não produz fruto, é cortado e lançado fora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus falou, lá em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Então eu sou a árvore e o pai é o lavrador. Ele vai vir olhar aí, se tem galho, se tem vara que não está produzindo fruto, está incomodando. Ele vai cortar e vai jogar no fogo. E vocês entendem que tipo de fogo é esse? Vai servir de lenha. Eu não quero servir de lenha, eu quero dar fruto. Eu quero estar ligado na videira, senão eu vou servir de lenha, vou ser queimado. Aí você entende lá escatologicamente aonde vai ser colocado as varas que não deram fruto. Entendeu? Pastor, falando ainda o mistério de cultivar o solo, semear a semente, regar, plantar, fazer a colheita dos frutos. Nós somos como os obreiros que trabalham nesse campo, e esse campo é a própria igreja. A igreja é reconhecida como um campo. Paulo fala isso. Na igreja há diversidades e ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam, os que foi semeado, aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Quais são as lições que Paulo está nos ensinando aqui? Qual é a lição? Primeira lição, pastor, olha só, vamos ver? Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Sabe por quê? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Todos eles estão no mesmo campo. Pastor, mas é que se você foi escolhido para plantar, faça bem feito. Se você foi escolhido para colher, faça bem feito. Se você foi escolhido para preparar a terra, faça bem feito. Se você foi escolhido para carregar os molhos, faça bem feito. O próprio apóstolo Paulo falou: uns plantam, outros colhem, mas é o Senhor que é dono da seara. Agora eu pergunto, o culto à personalidade, Paulo ele neutraliza esse negócio de culto à personalidade. Ali no capítulo 3, versículo 5 de 1 Coríntios, Paulo pergunta bem assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Ele mesmo responde: servos por meio de quem crestes. Se eles são servos, eles estão a trabalho. Eles estão a trabalho. Paulo assim, ele denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja. No capítulo 3, versículo 5, 4 e 5, lê lá para nós, de 1 Coríntios, bem alto. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos mais igrejas, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Assim Paulo denuncia a infantilidade da igreja. Devemos tirar dos nossos olhos instrumentos e colocá-los em Jesus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? No texto original, olha só, por isso que é muito bom nós aprendermos a estudar a palavra de Deus e saber o que o original diz. No texto original, essa palavra, ele quer dizer o quê? No grego, o termo está no neutro. Paulo não pergunta quem é Paulo ou quem é Apolo, mas ele pergunta o que é Paulo e o que é Apolo. O que é? O que é? Se eu perguntar para você quem é você, você vai dizer: eu sou tal, eu sou tal. Agora eu vou dizer, se eu perguntar para você o que é você, você vai dizer: eu sou pó, eu sou servo, eu sou vaso, eu não sou nada. Se ele não é na minha vida, eu não sou nada. É isso que está escrito no original, e é isso que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. O que é Paulo? O que é Apolo? Se não são servos, se são servos, estão fazendo a mesma coisa que nós, estão plantando, estão colhendo, estão trabalhando na seara do Senhor. Entendeu? Agora olha aqui,
Quando Paulo faz essa pergunta usando o neutro, ele desvazia a atenção dos crentes, a pessoa dos pregadores, concentra a atenção deles nas funções. Peraí, se são servos, opa, vamos se concentrar no que eles são. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja nesse século. Você quer ver? Atualmente as pessoas estão dando muito mais ênfase ao mensageiro do que a mensagem. Muito pouca pessoa vai para essas grandes festas para ouvir a mensagem. Não. Eles vão para essas grandes festas para tirar selfie com um grande ídolo. Entendeu? A grande cantor, grande cantora, grande pregador, são usados por Deus, mas são servos. Não são nem um pouquinho maior que você. Entendeu? No tabernáculo tinha tábuas, 20 tábuas lá, de cada lado. Todas elas eram do mesmo tamanho. E as larguras delas eram medidas incompletas. Por quê? Só dava a medida exata se eu fazia assim, ó. Vem cá, presbítero moderno. Nas tábuas do tabernáculo, eu sou uma medida incompleta. Só me torno medida completa quando eu estou encaixado na outra tábua do lado. Mas se você olhar, a altura das tábuas são a mesma altura, todas elas. Assim é na casa do Senhor, meu irmão. Então por que obrigado. Por que muitos hoje idolatram o culto à personalidade? Por que isso? Por que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é disso, outro é daquilo? Não pense que eu sou um dono da igreja. Paulo fala isso. Nem me coloque num pedestal. O que Paulo está ainda dizendo? Sou apenas um servo. Apolo também é apenas um servo. A palavra servo aqui é usado como diáconos, aquele que serve. Por isso que o trabalho de um ministério, o trabalho de um obreiro sempre vai começar no diácono. E se esse ministério diácono não for até o apostolado, até o pastorado, não continuar impregnado no ministério dele, não serve para nada. Por quê? Porque ele foi chamado para servir. É por isso que muitos não entendem isso. E é por isso que muitos correm também do chamado de Deus. Muitos rejeitam o chamado de Deus. Por quê, pastor? Porque sabem que vai ter que servir e não querem mais servir. Eles querem ser servidos. Mas na obra do Senhor você serve. Na obra do Senhor você serve. Você é servo. Tem muitos servos que não querem mais se comportar como servo. Querem se comportar como dono da casa e não como servo ou dono. E isso é muito ruim na igreja. Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos, chefes, nem caudilhos. Não há ninguém que possa se colocar no pedestal. Olha só, também ele diz, Paulo ensina que há diversidade de ministérios da igreja, pastor. Lá no capítulo 3, versículos 6 e 7 de 1 Coríntios, Paulo fala bem assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Sabe por que Paulo está falando isso? Olha só, Deus chama uns para pregar o terreno, outros para semear, outros para regar, ainda outros para colher. Há vários ministérios da igreja e nenhum é mais importante que o outro. Ninguém é melhor que ninguém na casa do Senhor. Todos eles são iguais. Todos eles estão dentro da mesma seara. A ênfase não recai nos obreiros, mas em Deus. A glória não recai sobre nós, a glória recai em Deus, irmão. E é tão perigoso quando nós começamos a atrair a glória para nós. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu fiz, fui eu, né? Menciona meu nome ali, menciona meu nome lá. Meu Deus, não mencionou aqui, não mencionou lá. Ainda bem que não mencionaram. Você fica livre de um pecado. Qual, pastor? De atrair a glória que não é sua. Entendeu? Paulo está falando o quê? A igreja é como um corpo que tem diversos membros,
com diversos ministérios e diversos dons. Está aqui, mais ou menos eu quis fazer alguma coisa aqui, mas não sei se vocês entenderam. Pastor, mas lá em cima aqui, eu queria ser isso aqui. Teve um que quis ser e acabou caindo. Se você procurar em Isaías, se você procurar em Ezequiel, ele também quis ser. Exaltarei o meu trono acima das estrelas. Quando fala em estrela ali, está falando de principados, estrelas grandes, líderes lá do céu. Serei que nem ele, ou maior que ele, sei lá. Na mesma hora ele pá. Né? Paulo, a vida e o crescimento da igreja são um milagre de Deus. E só Deus pode realizar. O crescimento numérico pode até ser fabricado, mas o crescimento espiritual é só Deus que faz, irmã Clédes. Você pode entupir a igreja aqui, mas não de convertidos, de convencidos. O crescimento espiritual é só Deus que faz. Pastor, e lá no estudo, lá em Biluíla, sobre Coríntios, sobre Atos dos Apóstolos, aonde diz lá que a cada dia Deus acrescentava almas dentro da casa do Senhor. É desse tipo de pessoa, pessoas espirituais, não pessoas carnais, eram pessoas espirituais, eram pessoas que viam e permaneciam. Entendeu? Quando Deus, Ele salva, justifica, a pessoa permanece. Se não foi Deus, a pessoa não volta mais. Quando Paulo fala, ainda eu vejo outra coisa. Paulo ensina o que, pastor, ainda para a igreja de Coríntios? Ele ensina que a interdependência do ministério na igreja. Paulo, Apolo e Pedro não estavam competindo na igreja entre si. Ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sob o senhorio de Cristo. Não havia competição entre eles. Mas o povo havia divisão. O povo havia reconhecimentos separados. Espera aí, eu só vou reconhecer o fulano aqui, o fulano aqui eu não vou reconhecer. Espera aí, eu só vou obedecer esse aqui. Quando é o outro eu não obedeço. Espera aí, irmão. Estava acontecendo isso na igreja de Coríntios. Paulo estava falando que há diversidades de ministérios, mas a unidade de propósitos. O plantar, o regar são tarefas vitais de cada uma, depende da outra. Não estamos competindo na obra, estamos trabalhando todos para o Senhor da obra. Ainda falando, não somos rivais, somos parceiros cooperadores de Deus. Ainda dizendo, não, nós não estamos brigando para ter um espaço no sol, na igreja. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. Se nós pensar assim, você está com a tua mente amadurecida na casa do Senhor. Agora, se você pensa diferente, talvez você está num barco paralelo e não é o barco que Jesus está. Entendeu? Falando ainda, Paulo ensina que há espaço para vaidade. Paulo ensina que não há espaço para vaidade pessoais no ministério da igreja. Pastor, o que é isso? Vaidades pessoais. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco e holofotes no homem, demonstra imaturidade espiritual. Paulo diz, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 8: ora, o que planta é o que rega, são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ainda ele diz, quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ele subtrai a glória que é de Deus. Aqueles que promovem o culto à personalidade, ou buscam glórias para si mesmo e se colocam no pedestal, estão usurpando a glória de Deus, que só pertence a Ele. Ainda ele diz, lá no capítulo 3, versículo 6 a 7 de 1 Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então, resumindo,
Eu sem Deus não consigo fazer nada, né? Se todo mundo entendesse a palavra dessa maneira, a igreja ia crescer em maturidade. Mas não. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados, meus amados. Ninguém fabrica conversão. Conversão não é um efeito psicológico de massa. Não é produto de algum impacto teatral em que você cria um efeito psicológico sobre o auditório. Conversão é uma obra soberana e milagrosa do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado. A verdadeira conversão é o Espírito Santo que faz. Entendeu? E quem coloca as almas dentro da casa do Senhor também é o Espírito Santo, também é Deus. Então eu não preciso formar nenhum teatro, eu não preciso inventar nenhum milagre para atrair o povo para, pastor, vou fazer. Aí não adianta, não precisa. Porque é Ele que convence. O que precisa então? Só da palavra. Precisa ter palavra. Precisa ter semente. E essa semente não pode ser enxertada, não pode ser manipulada, tem que ser a verdadeira semente. E a verdadeira semente, ela precisa morrer para nascer. E ela morreu e nasceu. A nossa semente já morreu, mas ela estourou, sabe? Estourou a casca. A casca é a sepultura, pá, e saiu para fora. E ela precisa nascer nos corações. Está na nossa mão essa semente, está aqui. Nós precisamos semear. Só isso. Semeie e jogue água. Semeie e jogue água. Você vai ver. Vai brotar. Ainda falando, é necessário sermos encorajados. Paulo recomenda a igreja a estimular, a fortalecer uns aos outros. Cometeríamos um grave erro, um grave pecado, porém se dependêssemos de recompensas, reconhecimentos e aplausos humanos para fazermos a obra de Deus, a recompensa vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. Mateus 25 e 21, abre lá e lê bem alto. O que fala sobre recompensa? Mateus 25, versículo 21, diz bem o que? Bem alto, lê lá. Seu Senhor disse: quem esse servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocasse. Olha só, ele falou bem assim, ó. Muito bem. Essa palavra muito bem quer dizer assim, tá bom, pronto, acabou, finish. Terminou o dia, terminou o trabalho. Um dia Jesus vai falar bem assim, muito bem. Pronto, né? Muito bem, né? Esse muito bem aí quer dizer o quê? Pronto, agora acabou. Agora vamos prestar conta. Agora vamos sentar. Agora vamos conversar. Muito bem. Só que o problema é depois. Olha só o que diz assim, ó. Muito bem, servo bom e fiel. Oh, já aliviou. Mas olha só como é que começou. Fosse fiel no pouco. O servo bom e fiel, ele se contenta com o pouco. Ele agradece a Deus pelo pouco. Ele valoriza o pouco. Ele não deixa o pouco vazar da mão. Ele segura o pouco sonhando com muito. Esse é o servo bom e fiel. Entendeu? Pastor, e aquele que almeja grandes coisas? Pois é, a Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Porém, de tudo isso Deus prestará conta. Deus tratará. Por quê? Porque quando você começa do pouquinho, você vai amadurecendo. Quando você pega de novo, você não está amadurecido ainda. Aí você apanha, você sofre. Por que José precisou passar pela cova, pela prisão? Por que José precisou passar pela calúnia? Porque tudo isso era um amadurecimento da vida dele lá na frente. Você acha que ele, como governador, não ia passar por prova, não ia passar por calúnia, não ia passar por acusação, por desprezo, não ia passar por isso? Claro que ia passar. E Deus estava amadurecendo ele. E ele estava ali sendo fiel no pouco. Ele tinha sonhos. Ele já tinha até perdido a capa. Mas ele ainda estava fiel. Entendeu? Ele cria no Deus que prometeu. Pastor, ainda
ainda falando da igreja, nós vimos que a igreja, ela é um santuário, habitação de Deus. Capítulo 3, versículo 9, a parte B, olha só, no versículo 9, Paulo passa uma metáfora agrícola para uma arquitetônica, pastor, de terreno, agora nós vamos para uma construção. Meu Deus, a igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Ninguém constrói uma casa com baixa qualidade. Tem muita gente que tenta economizar o máximo para construir uma casa. Usa tudo coisinhas de promoção, coisinhas que já passou. Depois você vai morar dentro, aí você vai olhar, nossa, as paredes estão rachando. Meu Deus, mas está trincando aqui. Você usou material de baixa qualidade, né? Pastor, Paulo usa a metáfora do edifício para descrever a igreja. A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Ainda falando, cada pessoa salva é um templo de habitação de Deus. Capítulo 6, versículo 19 a 20 diz bem assim, de 1 Coríntios: ou não sabeis que o nosso templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Para aí, pastor, não entendi isso aí, irmã Diva. Nós não somos de nós, não. Na medida que você aceita Jesus, é Deus que domina a tua vida, é Ele que manda. Ah, pastor, então eu vou fazer o que eu quiser com o meu templo. Estou falando do templo agora. Fazer o que eu quiser, vou andar de qualquer jeito, posso pintar e bordar, porque eu tenho Jesus no meu coração. Não tem nada. Jesus só está no teu coração se Ele é dono da casa. Se Ele não manda na casa, Ele não está aí. Entendeu? Não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está ali, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. A igreja local, aqui agora, congregação, de igual forma também é um templo de Deus. Quer ver? Está lá no capítulo 3, versículo 16 a 17, que diz bem assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que vós sois é santo. Pastor, eu, você formamos um templo. Se alguém destruir o templo, o que quer dizer destruir o templo? Se alguém destruir o templo, se eu machucar, fazer alguma coisa com o templo, alterar, eu estou prejudicando o templo. Se eu errar, se eu vacilar, se eu escandalizar, eu estou prejudicando o templo, porque eu também faço parte do templo. E Deus chama atenção. Deus fala no capítulo 3, 16 a 17, Deus fala: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus é santo. Ninguém destrói o templo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre tabernáculo lá em Macai, sábado de manhã. Nós vamos saber o quanto que era a santidade daquele lugar. Se você chegasse perto, tocasse, era fulminado. Pastor, e agora? Agora a gente faz de qualquer jeito, né? Na congregação, qualquer jeito. É templo de Deus, Deus vai destruir. Está na Bíblia. Não é eu que estou falando, é Deus que está falando, está aqui. Aquele que destruiu o templo de Deus vai ser destruído. Por quê, pastor? Porque é santo. Então não toca, não prejudica. Entendeu? Ainda falando, a igreja universal também é comparada ao templo de Deus. A igreja agora universal, todos os cristãos da face da terra. Pastor, quem é essa igreja universal? Os santos. Esses fazem parte da igreja. Nós vimos no primeiro versículo de 1 Coríntios, lá Paulo falando dos santos da igreja. Eu estava mencionando os que estavam dando trabalho, eram os santos. Tinha santo naquela igreja. Tinha pessoas que ainda levaram a sério as coisas de Deus.
A Igreja Universal, segundo Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, diz bem assim, ó: assim que já não sois vós estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esses fazem parte da igreja, esses fazem parte da noiva, esses vão fazer parte das bodas do Cordeiro. Esses Jesus vai vir e vai buscar a noiva de Cristo. Esses fazem parte da noiva de Cristo. Pastor, falando ainda na edificação dessa igreja, olha só, como edifício de Deus, é preciso estar apercebido da importância da qualidade. Nós que estamos edificados em casa da morada de Deus, seremos julgados em nosso trabalho. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Capítulo 3, versículo 13 de 1 Coríntios diz bem assim, ó. Acompanha lá. Essa eu quero que vocês acompanhem. Capítulo 3, versículo 13 de 1 Coríntios diz bem assim, ó: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Dá uma olhada nessa palavra dia aí. Tem alguma diferença nela? Qual é a diferença, irmã Zé? Letra maiúscula. Então esse dia não é um dia normal. Tudo que é letra maiúscula na Bíblia, que está se referindo a alguma coisa, pertence a Deus. O dia, esse dia é o dia do Senhor, o dia do juízo. Neste dia declarará, porque pelo fogo será descoberto o que o fogo provará, pela qual seja a obra de cada um. Nesse dia, o dia do Senhor, Deus está intercedendo, interessado em que construamos com qualidade. A igreja não é do pregador, nem da congregação, ela é a igreja de Deus, somos um edifício de Deus. Segundo o capítulo 3, versículo 9, haverá julgamento para nós. A Bíblia diz: manifestar-se tornará a obra de cada um de um, pois o dia o demonstrará, tá? Esse dia é o dia do juízo, o dia da segunda vinda de Cristo, quando ele se manifestará em chamas de fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 6 a 8, diz bem assim, ó. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 8: se de fato é justo diante de Deus que dê em pago tribulação aos que vos atribuem, e a vós que sois atribulados descanso, consolo, quando se manifesta ao Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai se manifestar com vingança. A maneira que você está contribuindo será julgado e provado pelo fogo, tá? Que mais, pastor? Precisamos construir esse edifício de Deus com qualidade. Deus não está preocupado apenas em números, Ele quer qualidade. A igreja é comparada a um templo. O templo é um edifício. O edifício tem que ser feito com qualidade, pastor. Precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos na construção desse edifício espiritual. Quais são os extremos? Primeiro extremo que precisamos evitar é a numerolatria. Numerolatria. Você quer fazer um mutirão aí? Vamos fazer um mutirão, vamos levantar tudo aqui. Tem que ser todo mundo. Pega umas 300 pessoas e faz tudo hoje. Será que vai sair bem feito? Não. Hoje nós estamos vendo igrejas bêbadas pelo sucesso. Bêbadas pelo sucesso. Elas estão embriagadas pelos resultados. Elas querem quantidade a qualquer custo. Entendeu? Simulam até facão no pescoço. Fazem até aleijado se levantar. Fazem até demônio ficar parado. Será? Conversam com capretas. Eles querem o que, pastor? Para encher os templos. Pregadores mudam até a mensagem. É sério isso? É?
Antigamente se pregava contra o pecado, prostituição. Hoje não se prega mais quase. Por quê? Porque isso não enche o tempo. São pessoas preocupadas com numerolatria. A riqueza do evangelho é sonegada e também substituída pelas novidades do mercado da fé. Pastor, as crianças gostam de espetáculo, correto? Pois é, por isso que Paulo chama os crentes de Coríntios de meninos da fé. Ainda falando, elas não têm discernimento para identificar os perigos e os riscos das heresias que entram disfarçadamente dentro da igreja. Entendeu? Uma criança, uma pessoa que é imatura, uma pessoa que não amadureceu, ela acha que tudo está glorificando a Deus, irmão. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. Não, Senhor, nem tudo glorifica a Deus. Se nós formos olhar agora sábado de manhã no estudo, aonde há a construção do tabernáculo, Deus deu o material, Deus deu as medidas e Deus deu também a forma de como fazer. Entendeu? Deus escolheu as pessoas, mas Deus diz, faz assim. Não faz da tua maneira, é da minha maneira que eu quero que faça. Uma pessoa imatura, ela não percebe isso, acha que tudo está glorificando a Deus. Não está glorificando a Deus não. Ainda falando, e nesse contexto que Paulo mostra que a igreja precisa construir e se edificar, mas com qualidade. Deus não está interessado apenas em número, Ele quer vida. Segundo extremo é qual, pastor? É a numerofobia. O que é numerofobia? Essa é a atitude da acomodação. Ela acontece quando a igreja se conforma com a esterilidade e cria justificativas para tentar tapar o sol com a peneira. Quer ver? Justificar a sua falta de frutos espirituais. Pastor, por que a igreja não está dando fruto? Os irmãos não se interessam. É os irmãos. Por que a igreja está gelada? Os irmãos não oram. É os irmãos. Então você não faz parte desse templo. Eu faço parte do templo, mas na realidade eu estou separado. Eu sou um tijolinho que eu estou no fogo. O resto está tudo fora do templo, né? É a culpa sempre lá. Será que pastor, se é a igreja que está gelada, e tu faz parte da igreja também. Eu tenho fogo, então eu vou começar a esquentar aqui. Eu vou começar a esquentar agora. Irmão, uma brasa faz pegar fogo numa mata. Dá uma olhada lá em Portugal. Não sei como começou aquele incêndio lá em Portugal, mas não começou de pum, não, começou de uma faísca. Entendeu? Agora, pastor, o segundo extremo, ele acontece quando a igreja se conforma com a esterilidade. Se nós devemos construir a igreja de modo que Deus quer, temos que olhar quatro princípios importantes que Paulo ensina. Primeiro, o alicerce apropriado, o material apropriado, projeto apropriado e a motivação apropriada. Vamos lá então, olha aqui. Devemos construir sobre fundamentos, certo? E o que a palavra de Deus diz? Ele é o fundamento. Fundamento, alicerce, é a pedra fundamental da igreja. Não é o Papa que é a pedra fundamental da igreja. Não é o pastor que é a pedra fundamental da igreja. Não é o ministro, não é o líder. Não, pastores e pregadores mudam, passam e morrem. Somente a igreja edificada em Jesus Cristo sobrevive. Entendeu? Não vou ficar aqui para sempre. Deus vai levantar outro, Deus vai levantando, se Jesus não voltar, né? Daqui 100 anos, Deus vai ter que colocar alguém aqui, né? Agora eu não sou aqui para ficar, pastor, olha aqui o que diz, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Isaías 28:16 diz bem assim, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada. Interessante que a Bíblia fala, uma pedra já provada. A igreja não foi aberta antes da pedra ser provada. A igreja foi aberta depois que a pedra foi provada. A pedra foi provada na cruz do Calvário, ressuscitou,
Pastor, mas Isaías está falando de uma pedra já provada. Essa pedra seria o fundamento da igreja. Entendeu? Ainda falando, o que diz? Ela é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mateus 16 e 18 diz bem assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa pedra provada aqui, irmã Clétis, essa resiste. Pedro, tu não resiste. Se aparecer um galo, Pedro, tu vai entregar os pontos. Não, Pedro, aqui ó, essa pedra passou pela cruz, essa pedra passou pelo açoites, essa pedra passou por cuspes, essa pedra passou por rejeição, essa pedra passou por calúnia, essa pedra passou por tapas, essa pedra foi ignorada, essa pedra foi mal interpretada. Essa pedra está provada, Pedro, tu não. Ainda falando, a igreja não poderia ser edificada sobre Pedro nem sobre Paulo, porque tanto Pedro quanto Paulo morreram. Pastor, e a pedra que Jesus está falando? Essa pedra provada, morreu e ressuscitou. Entendeu? Foi a única que está viva até hoje. Essa pedra é o nosso fundamento, irmã Ellen. Não tem como eles negar, ele ressuscitou. Não podemos abandonar a mensagem da cruz, embora essa mensagem seja escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não dá para abandonar. Paulo diz: eu estou determinado a pregar somente Jesus. Não tem, me mate, mas eu vou continuar pregando Jesus. Ele tinha fundamento, ele tinha princípios. Ainda fala: precisamos construir com material certo. Opa, essa é boa. Entendeu? Estamos falando de edifício, estamos falando de templo, estamos falando de casa, morada de Deus. Como é que tu está construindo o teu templo, teu edifício? Como é que está a tua casa espiritual? Vamos ver. Paulo usa duas categorias de material. Primeiro, ouro e prata, lá no capítulo 3, versículo 12 a 17, né? Pedras preciosas pertencem a uma categoria de material permanente, belo, valioso, difícil de ser obtido. Depois ele cita outros 3 tipos de materiais, tipo madeira, feno, palha, né? Esse pertence a uma espécie de material temporário, barato, fácil de obter. E o que representa todo esse material? Esse material está falando de pessoas mais de doutrinas de verdade. Muitas pessoas estavam tentando construir a igreja com o evangelho e misturado com a filosofia pagã, um evangelho secularizado, centrado no homem. Para Paulo, esse tipo de pregação era madeira, palha e feno. Irmão, aonde você adquiriu ouro? É fácil de adquirir o ouro, irmã Camila? Não, você tem que garimpar. Aonde você adquire a prata? Aonde você adquire a prata? É fácil de adquirir a prata? Não, você tem que garimpar. Pedras preciosas, presbítero irmão Fábio. Entendeu? Existem 2 tipos de material aí, irmã Zélia, irmã Diva. Os materiais que nós temos que cavar, que são difíceis, mas são valiosos. E os materiais que são fáceis de obter, é só ali no matinho cortar. Aliás, nem precisa cortar, está tudo derrubado ali. Madeira, palha e feno. Esses são materiais de cima da terra. É muito fácil, diácono Gel, servir ao Senhor com materiais aqui de cima da terra, com palha, feno e madeira. Só que uma coisa dessas aí, elas apodrecem com o tempo. Você construiu o teu templo com coisas dessa terra, é que nem você dizer assim, ó, eu tenho algo passageiro. Agora você construir com material cavado, com material, pedras preciosas, com coisas duradouras, é você ter um templo com resistência e com valor. As coisas que são daqui de cima da terra, elas serão provadas no fogo e... Agora, as coisas que são metais preciosos passarão pela prova. Quando eu falo isso, algo me vem à mente aqui dizendo que devemos construir com material nobre, duradouro e permanente, um material que resiste ao fogo
do julgamento. Madeira não vai sobreviver a julgamento. Pastor, mas o altar era construído de madeira, mas ele era revestido de ouro, metal, bronze, cobre. Senão não resiste. Pastor, nós somos o quê? Nós somos dessa terra, né, irmã Clédia? Somos dessa terra. Então talvez nós somos madeira. Mas a glória do Senhor te reveste. Nada consegue te destruir. Você está revestido. Somos revestidos. Agora, se nós não tiver a glória do Senhor na nossa vida, nós não vai passar. Ainda falando, é preciso cavar na palavra, mergulhar nas profundezas da riqueza de Cristo e se alimentar na superfície, sem mais se aprofundar, e acabará construindo com palha. Se você não mergulhar na palavra, não mergulhar cavando, não procurar pedras preciosas para construir o teu templo, tu vai acabar construindo com palha e madeira. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13 a 15, fala bem assim, ó: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha só, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Você está vendo? O homem bem-aventurado que acha sabedoria. Está vendo o que é comparado? Mas melhor é a sua mercadoria do que o ouro. Ainda falando, para nós encerrar, devemos construir o nosso templo de acordo com o plano certo, pastor. Se quisermos construir do jeito de Deus, do jeito que Deus quer, devemos construir de acordo com o plano correto. Paulo diz o que aqui? Que há uma sabedoria do mundo que funciona no mundo, mas não na igreja. Entendeu? Ainda falando, a sabedoria do mundo não funciona para a igreja, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo, e aquilo que o mundo valoriza, Deus rejeita. Interessante que aquilo que Deus aprova, o mundo rejeita. Não dá certo. A própria Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem um templo e pagão com o templo de Deus? Que comunhão? Ainda falando, a igreja primitiva não tinha nenhum dos segredos de sucesso do mundo. Eles não tinham ricas propriedades, eles não tinham influência nos governos, eles não tinham tesouro. A maioria dos seus obreiros não eram compostos de grandes intelectuais. Olha só, a maioria dos membros não eram compostos de grandes celebridades. Contudo, olha só o estudo de Biluíla, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque eles tinham levanta e anda. Eles tinham algo que o mundo não tem. Deixa eu profetizar aqui para a tua vida. Você tem algo que o mundo não tem. Você é uma madeira revestida. Você é uma tábua no templo. Você está encaixada. Você é útil na casa do Senhor. Você é revestido pelo Espírito Santo, pela glória de Deus. O mundo pode não te entender, mas você entende o que você é. Você é um servo, está na seara, e você olha os campos brancos para a colheita, e você vê tão poucos os ceifeiros. Então é sinal que eu tenho que arregaçar a manga e fazer alguma coisa. O mundo quer que você fique em casa, o mundo quer que você fique acomodado, o mundo quer que você seja palha, madeira, feno, mas Deus quer que você seja ouro, pedra preciosa, coisa duradoura para Ele. Vai passar pelo fogo, não passa, vai permanecer. Meus amados, olha só, o escritor diz que o mundo depende de dinheiro, promoção, prestígios e pessoas de influência, mas a igreja depende de oração, do poder do Espírito Santo, humildade, sacrifício. A igreja depende também de quê, pastor? A igreja depende da unção de Deus.
A igreja depende de direcionamento. A Bíblia diz: o bem-aventurado, olha só, bem-aventurado no reino de Deus é o humilde de espírito e não arrogante. Bem-aventurado é o manso e não o bravo, que tenta dominar os outros pela força e crueldade. A Bíblia fala: bem-aventurado no reino de Deus é o que chora e não o que faz os outros chorarem. Bem-aventurado no reino de Deus é o puro de coração e não o conquistador. O maior no reino de Deus é o que serve, é o servo. E Paulo está chamando a atenção para a igreja de Coríntios: vós precisa crescer em maturidade, porque vocês se consideram crentes, mas ainda não aprenderam a ser servo. Paulo fala isso para a igreja de Coríntios. Ainda falando para nós encerrar, devemos construir com motivação. Não adianta nós servir a Deus sem motivação, pastor. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, devemos construir com motivação certa. E qual é a motivação certa de trabalhar na igreja, de edificar o santuário de Deus? Qual é a motivação? É a glória de Deus. Toda vez que eu estou buscando a glória de homens, ou querendo a glória de homens e colocando o homem no centro, eu estou tirando a glória que é de Deus. Qual é a motivação? Então a primeira motivação tem que ser a glória de Deus. E quando a glória de Deus é a nossa motivação, não vai existir partido, não vai existir disputas, nem querelas, não vai existir ninguém querendo ser mais importante que o outro dentro da igreja. Os crentes de Coríntios formavam partidos e comparavam homens, está lá no capítulo 4, versículo 6, e assim dividiam a igreja. Mas se eles estivessem buscando unicamente a glória de Deus, lutaria por uma coisa só: adorar a Deus. Entendeu? Estamos lutando para uma coisa só, estamos lutando para uma direção só, estamos lutando para um objetivo só, é para a glória de Deus. Qual é a intenção de eu estar adorando? Qual é a intenção de eu estar pregando? Qual é a intenção de eu estar viajando? É para a glória de Deus. Então eu estou no caminho certo. Caso contrário, eu estou perdendo tempo. Pastor, aqui ainda diz que se todos nós possuímos de todas as coisas de Cristo, por que é que vamos entrar numa disputa de partidarismo dentro da igreja? Todas as coisas pertencem a todos os cristãos. Não é a igreja que é nossa, nós que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao ministro, mas o ministro que pertence à igreja. A igreja é riquíssima, ela é herdeira de Deus. Tudo que o pai tem é do filho. Olha a parábola do filho pródigo. Interessante, os dois estavam dentro de casa, mas o mais velho não queria aceitar que o filho novo voltou. Dois dentro da mesma casa, dois dentro do mesmo templo, dois servindo o mesmo pai, porém um achando que o outro não merecia voltar, achando que o outro não precisava entrar. E o filho novo que saiu já estava lá dentro festejando, e o que se achava estava aqui ainda interrogando o pai: por quê? Mas eu acho que não deveria, por quê? E o filho não está lá festejando lá dentro da casa, já estava lá comendo bezerro cevado, e o velho ali brigando por causa do cabrito. Tinha todo o rebanho ali. Não entra. Estou anos trabalhando aqui, estou anos aqui fazendo, estou aqui porque olha o que eu faço, estou aqui. Filho, o que é meu é teu, você não pede porque não quer. Esse estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado, já está lá dentro, não perdeu tempo, aceitou o perdão e se mandou para dentro de casa. Você, filho, você além de, sabe por que tu não consegue entrar para dentro de casa? Se prepara para adorar irmã Ellen e depois a irmã Zélia. Sabe por que você não consegue entrar para dentro de casa? Porque você não consegue perdoar o irmão mais novo. Essa é a dificuldade de você não entrar para dentro de casa. Você prefere ficar do lado de fora, vendo a festa lá dentro, mas não quero. Ei, entra para dentro de casa hoje. Entra para dentro de casa hoje. Você vai deixar o Pai alegre. Amém? Somos templos e temos fundamento que vale ouro, prata,
e não passará no fogo, não vai ser queimado que nem a madeira, o feno e a palha. Você é revestido, você tem a glória do Senhor. Não faça que nem o irmão mais velho. O irmão mais velho ficou ali do lado de fora questionando, não questiona não. Pastor, eu quero ir para dentro de casa, eu quero ir para dentro de casa. Então vai lá e vão para dentro de casa. Se coloca de pé. Irmã, ele adorando o nome do Senhor nesse momento. E eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você, como templo, não tem se preocupado com o teu fundamento. Quem sabe você, como campo, não tem se preocupado com a quantidade, nem com a semente. Quem sabe você, como igreja, não tem se preocupado em amadurecer espiritualmente. Acha que, eu sei, pastor, eu sei, você não sabe nada. Toda vez você está errando nos mesmos focos, você está pecando no mesmo problema, toda hora você está passando o mesmo problema. Está na hora de você começar a amadurecer, e a palavra te dá amadurecimento. A Bíblia fala em Provérbios 3, quem quer sabedoria? Deus tem sabedoria. Nesta noite Deus quer te dar sabedoria. Nessa noite Deus quer te fortalecer o fundamento. Nessa noite Deus quer te transformar de madeira torcida no deserto. Deus quer te transformar numa grande móvel da casa do Senhor, útil. Pastor, eu quero ser. Você vai ser servo que vai servir na casa dele. Você vai ser servo que vai servir na obra do Senhor. Levanta a tua mão para o céu. Deus precisa de servos na seara. Deus precisa de servos na sua igreja. Deus precisa de cooperadores na sua casa. Deus não quer partidos dentro da igreja. Deus quer unidade dentro da casa do Senhor. Estar com Cristo, onde a luta se travar.